Glorificado, exaltado, seja eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novamente eu aqui gostaria de, em oração, falar sobre outra passagem bíblica. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vivenciando Tuas maravilhas, e nessa vida o Senhor disse que nós teríamos também aflições, mas o Senhor nos livraria de todas elas. Que bom, Senhor, que nós temos um Deus Todo-Poderoso que cuida, zela por cada um de nós. Gratidão a Ti por tudo, Senhor, e por muito mais. Em nome de Jesus. A passagem bíblica, amados, é do homem que há 38 anos ele sofria. E ali estava no tanque de Betesda, com a esperança, assim como os demais, que o mover daquelas águas, na verdade, amados, eu vou ler aqui um esboço, através de que muitas vezes eu pesquiso sobre as passagens bíblicas. E assim, porque nas escrituras fala que tinha um anjo que movia, que descia, não é? No mover das águas. E ali muitos que tinham suas enfermidades, colocavam a sua esperança no mover das águas, na descida desse anjo, não é? Aí é o questionamento, por que a Bíblia mencionou? Vamos ler aqui? Duas possibilidades, duas considerações. Vamos ver a qual é a verdadeira. Havia um anjo que aparecia e fazia cura. E as pessoas que não eram curadas ficavam frustradas, né, amado? Porque naquela época, a crendice, né? Nós acreditamos que era uma crendice, porque o anjo disse assim, o anjo realmente aparecia e fazia curas. Mas fazia cura aquele que descia pela primeira vez. Assim eles acreditavam. Escute bem. Assim eles acreditavam. Então a Bíblia, ela relata esse anjo porque é uma história, não é verdade? Mas é uma história real. Realmente aconteceu o fato do Senhor operar o milagre. E a esperança, nós sabemos que, como está escrito em Jeremias 17:7, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança, a esperança deve estar no Senhor. Então ali eles colocavam a esperança deles nesse anjo que descia, supostamente descia, né? Para eles era a fé que eles tinham, ele colocava nesse anjo. Onde você está colocando sua fé hoje? Onde? A nossa fé deve estar pautada no Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cuja esperança também é nele que deve estar. Então aqui eles têm duas considerações. Que o anjo descia, mas João 5:1 ao versículo 8. Que o anjo descia, quando agitava as águas, o anjo descia e fazia cura, mas aquele que descia primeiro. Por isso que esse homem, coxo das duas pernas, e que ele era aleijado das duas pernas, ele ficava frustrado porque tinha que chegar primeiro para, no mover das águas, ser curado pelo anjo. Na verdade, isso era uma crendice. Marketing de esperança. Como tem até hoje pessoas que acreditam pular 7 ondas, obtêm as suas bênçãos, né, vitória. Na verdade, são crendices. Por quê? Naquela época, acredita hoje os teólogos, os pesquisadores das coisas de Deus, que aquilo ali era para gerar lucro para alguém.
Como assim? Porque era um período de festa. Período de festa, então havia uma multidão que observava e assim, né? Pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, pesquisando sobre essa passagem bíblica. Então, assim, era uma crendice, como até hoje existe crendice. E por que a Bíblia, ela relata isso? Porque é a história que aconteceu. E o Senhor não pode mudar os fatos, não é verdade? O Senhor não pode mudar os fatos e a pessoa que foi inspirada para escrever não ia mudar os fatos. Foram reais. Mas isso não quer dizer que foi o anjo que curou. Era a fé deles que ele tinha. E como Deus é misericordioso, o Senhor conhece-nos como ninguém. Então, através da fé, Deus, através da misericórdia de Deus, alguns eram curados. Eu penso assim, não é? Então, por isso que o Senhor desceu. O Senhor sabia que aquele homem, ele jazia no sofrimento há 38 anos. E era uma pessoa frustrada, porque frustrada assim, no sonho de ser curado, como os demais que não conseguia. Coitados, né? Pessoas que sofriam muito. Então, vamos ler aqui a passagem que está em João 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado hebraico de Betesda, o qual tem 5 políticos. Oh, meu Deus! Tem 5 pórticos. Eu não sei dizer o que é pórticos, deve ser parte, né? Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando as águas, né? E o primeiro a entrar, tá vendo? O primeiro. Então, quem não conseguia entrar primeiro ficava frustrado, né? Porque não obtinha a cura da sua enfermidade. Porque um anjo, de tempos em tempos, agitado primeiro a entrar no tanque. Então, assim, o primeiro é que era curado. Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém. Porque ele estava colocando a fé dele na crença, não é, que os amigos dele também criam, que era a esperança dele estava no anjo descer, no mover das águas. E ele, como não conseguia, ele ficava frustrado, né? Se desesperava cada vez mais. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Tadinho, né, amados? Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Por que o Senhor pediu para ele pegar a cama dele e andar? Porque tem certas situações, inclusive as passagens bíblicas, o Senhor disse isso. O significado dele carregar a cama era não apagar a história dele, né? Ele carregar a história dele. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo
e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e lhe disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Os religiosos, né, os fariseus, que eles apontavam erro dos outros, blasfemavam contra o Senhor, mas eles eram verdadeiros religiosos, nem cumpriam a lei. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até hoje, eu também, e eu também trabalho até hoje. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, na mentalidade deles, né, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Ah, meu pai. Aí o Senhor tem uma passagem bíblica aqui mais adiante que o Senhor diz assim: se uma ovelha cair num aprisco ou um boi cair num barranco, num buraco, se a pessoa não vai curar porque é dia de sábado, não é verdade? E eles têm essa crendice, tinham essa crendice, essa religiosidade. E aqui o Senhor operou mais um milagre, não é verdade? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, assim, com relação ao questionamento, embora nossa fé, e assim o Senhor quis demonstrar que a esperança estava nele, estava e está. A nossa confiança deve estar no Senhor, de acordo com a passagem bíblica. Jeremias 17:7. Bem-aventurado é o homem, e a gente sabe que é gênero, homem e mulher. Bem-aventurado é o homem que põe sua confiança no Senhor, cuja esperança também no Senhor está, deve estar. E aqui eles colocavam a esperança deles, porque havia uma crendice, entendeu, amados? E porque alguns eram curados? Porque o Senhor, Ele conhece nós, Ele conhece os seus... Foi Ele que nos criou. Então, pela misericórdia do Senhor, e por eles ficarem com tanta fé, o Senhor curava, pela misericórdia que Ele tem a sua criação. Mas não porque foi um anjo que descia para curar eles. Entende? E o Senhor permitiu que isso fosse colocado na Bíblia, relatado nas suas escrituras, porque foi um fato real, um fato que aconteceu, uma história que realmente assim foi contada. E assim foi acontecida. Ocorreu, foi um fato que ocorreu. Eles colocavam a fé, mas a gente sabe que era crendice, não era um anjo que curava. Então o Senhor quis mostrar ali que a esperança de todos devia estar nele. E ele curou e mostrou também até aqueles que os fariseus, escribas, os religiosos, na verdade, aquilo ali era uma crendice. Mas o Senhor muitas das vezes curava pela fé que eles tinham, não é? Embora a esperança deles estavam. Até hoje, amado, acontece isso. O Senhor quer que cada um de nós tenhamos a fé pautada nele. E muitos por aí colocam a fé em imagem esculpida pelas mãos humanas. E muitas das vezes o Senhor atende o clamor da pessoa, embora a pessoa esteja, como alguém chegou uma vez e me disse: e por que eu peço a Maria e alcanço uma graça? Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Ele, quando quer curar, as bênçãos, amados, vêm para os ímpios e para os justos. Vem para aqueles que estão fora do caminho do Senhor. É que são as enfermidades. Enfermidade vem para o justo, o que serve ao Senhor, e vem também para aqueles que estão longe do Senhor. Só que há uma diferença. Quando você está
O Senhor quer curar, sim. Jeová Rafa. Quando a pessoa já reconheceu Jesus, crê no Senhor Jesus e pôs sua confiança no Senhor Jesus, evidentemente que ele vê e ele cura. Ele cura os outros também. Mas há uma diferença, amados. Aquele que o serve, há uma diferença. Então, o Senhor, ele abençoa, dá livramento à nossa família. E se a Bíblia diz, assim está relatado através do Espírito de Deus, que tanto homens e mulheres devem colocar a sua confiança no Senhor e a esperança, assim nós devemos fazer. Não colocar a sua fé em imagens esculpidas, seja de figura de homem, seja de figura de mulher. Está escrito aqui na Bíblia, Êxodo 20, que nós não devemos não tenha outros deuses diante de mim, assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor, no capítulo 20, do versículo 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagens de escultura, quer dizer, imagem, seja de Maria, nem da mãe dele. Maria foi uma pessoa, uma moça que foi agraciada por Deus. Determinação do Pai, ele disse assim, o Senhor Deus disse ao anjo Gabriel para chegar a se apresentar a Maria e dizer, salve agraciada. Ela ficou sem entender, mas ele explicou. E através do que ele ia fazer na vida dela, gerar nela, por obra do Espírito Santo, ela foi agraciada, ela foi separada, uma moça com pureza, virtude. Então, ela tem uma grande importância, a mãe de Jesus, sempre será. Só que determinação do Pai, enviar o seu Filho amado, ela foi um instrumento de Deus para gerar nela o Filho de Deus. Mas ninguém deve colocar sua fé em Maria, nem se curvar, nem ao tipo de imagem, seja da figura de homem, seja da figura de mulher. E tem outras pessoas que colocam a sua fé em objetos, em espíritos enganadores. Só existe um Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus. O Senhor disse que antes de subir ao Pai, ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador. Convém que eu vá, para que ele venha. E assim estará convosco até a consumação dos séculos, não é? Ou até vida nós tenhamos. E assim é. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através do próprio Filho dele. Então, não tenha outros deuses. Quando que você faz isso? Quando você tira o lugar que é devido do Senhor, ao invés de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, a pessoa, eu digo você assim, num contexto geral, falando para as pessoas que assim fazem, coloca a sua fé em figuras, às vezes, de mulher, de homem. A gente vê por aí, gente, a macumbaria, a umbanda, coloca a sua fé em Iemanjá, Oxum, não sei quem, São Jorge. Tem aqueles até que coloca a espada de São Jorge dentro de casa. Isso é idolatria, amada. Aquele negócio de olho grego. Não tenha isso na sua casa, nenhum tipo de idolatria, porque isso desagrada ao Senhor e nós não podemos desagradar ao Senhor. É abominação ao Senhor. Lá em Deuteronômio 7:26 está escrito que quando nós colocamos uma imagem dentro de nossa casa, seja de objeto, de qualquer tipo, figura humana, animais, ou idolatria a uma mulher, seja o que for, um homem ou um animal, é abominável aos olhos do Senhor e a pessoa se faz semelhante àquilo. Ou seja, a pessoa passa a ser abominação. Então, anátema quer dizer, o Senhor diz que é anátema. Anátema quer dizer abominação ao Senhor. Então, a Bíblia diz que nós não devemos ter abominação em nossa casa. E quando o Senhor diz não devemos ter em nossa casa, também não ter no coração. Porque tem pessoas que tiram da casa e fica com aquilo no coração.
aquela idolatria no coração. Então, o nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Ele enviou o seu Filho nesse propósito de salvar vidas. Ele é o Salvador. Jesus diz lá em Isaías 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, não há salvação. E Ele não divide a glória dele com ninguém, com deuses, nem ídolos, nem espíritos enganadores. 42:8. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outra não a darei. A minha glória a outro não a darei. Então aqui ele relata na sua passagem em Êxodo 20, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais aos filhos e até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Porque se põe idolatria em primeiro lugar, está odiando o Senhor. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí no capítulo ainda de Êxodo 20, versículo 7, diz assim, não tome o nome do Senhor em vão, seu Deus. Em vão você, o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Quando que a pessoa toma o nome do Senhor em vão? É quando a pessoa fica fazendo uso de idolatrias e na hora que a coisa aperta, né, numa situação difícil, ele faz, meu Deus, porque meu Deus. Como meu Deus? Se você, no dia a dia, você está servindo a deuses, a ídolos, e na hora que a coisa aperta, você clama ao Senhor? Não pode, amados. Clamar ao Senhor só aqueles que são fiéis ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim. Em nome de Jesus, e te dê a paz que excede todo entendimento. Tenha um bom dia. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Até a próxima live, se assim o Senhor permitir.